Louvado seja o nome do Senhor. Felizes estamos na casa de Deus, amém? Os irmãos que desejarem usar as palmas podem ficar à vontade. Eu pediria um pouco mais de retorno, por favor. Pudesse aumentar. Fico feliz em vir em tua casa. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz em cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito em breve nesse mundo a luta de cada um de nós chegará ao fim e uma coroa de vitória espera por cada um dos filhos de Deus. Muito em breve neste mundo minha luta vai ter fim, encerrando a carreira. A fé guardo para mim.
salva de palmas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter testemunho do irmão Nivaldo, agradecendo a Deus pelo que tem feito na sua vida. De estar compartilhando esse testemunho que aconteceu essa semana com a minha esposa, Andréia. Há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, ela vem sofrendo uma crise na vesícula, e foi feito vários exames, e o médico falou para ela que ela tinha que esperar para fazer a cirurgia na fila do SUS. E com o passar do tempo, a crise dela veio se agravando, se agravando, se agravando. E quem passou por isso sabe que é uma dor terrível. E ultimamente ela vinha sofrendo bastante com isso aí. E nós chegamos a uma conclusão junto com o patrão dela, que ele falou assim: ó, tu vai num médico, numa médica aí particular, verifica o valor dessa cirurgia e qualquer coisa eu te empresto o dinheiro e depois a gente acerta. E semana passada ela foi na casa da mãe dela, pegou um dinheiro emprestado, pagou a consulta, uma consulta particular. E a médica olhou o exame dela e falou: nossa, o teu caso é bem grave, tá? Essas tuas pedras aí, elas estão bem complicadas mesmo. Aí perguntou o que ela fazia, perguntou a minha profissão, enfim, aí ela perguntou qual o valor da cirurgia para fazer, e a gente imaginava que seria em torno de uns 3 mil, 4 mil reais. E a médica falou: 8 mil reais para fazer essa cirurgia. Eu falei: 8 mil reais, nós não temos condições, né? Então, eu creio que Deus entrou ali naquele momento. Deus, vê o clamor dos seus filhos, né? E a médica falou assim para ela: eu não podia fazer isso, tá? Mas eu vou fazer. Na quinta-feira, tu vai no hospital regional, eu vou já deixar minha equipe de residentes, já todo mundo avisado. Tu chega lá, tu fala que está com uma crise, com uma dor muito forte, que eu vou te operar, porque tu não pode mais esperar. Porque essas pedras, se ela entrar no canal e estourar no canal, é complicado, corre risco de vida. E na quinta-feira de manhã, eu levei ela no regional, 6h30 da manhã. Ela ficou a manhã toda, e chegou 8h30 da noite, mais ou menos 8 horas, 8h30 da noite, eu liguei para o hospital e eles me falaram: olha, ela está na sala de cirurgia. E ela foi operada na quinta-feira à noite, e na sexta-feira à noite ela teve alta. E eu quero agradecer aos irmãos pela oração. E o médico falou que foi uma cirurgia excelente, uma cirurgia bem tranquila, que não teve muito sangramento. Então, eu creio que Deus estava ali do lado dela, junto com os médicos, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer aos irmãos pela oração, tá? E que Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Que o nome do Senhor sempre seja engrandecido em nosso meio, e que nós sempre possamos lembrar que quando precisamos dele, aí ele está com suas mãos estendidas para cuidar de cada um de nós. Vamos colocar de pé, irmãos. Também os diáconos lembram. Todo aquele irmão que sentir, além da sua oração, além do seu carinho, de puder lembrar com uma colaboração, a caixa de oferta para os irmãos com necessidades continua aí na recepção, e que possamos todos retribuir ao Senhor Jesus Cristo, ajudando uns aos outros, porque Ele tanto tem nos ajudado até aqui. Vamos ter os dízimos e ofertas. Querido amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos em Tua casa, Senhor, para te agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, Pai, pelo nosso trabalho, Senhor, pois tudo que temos e tudo que somos, Senhor, é por causa da Tua graça, Pai. Te peço humildemente, Senhor, que derrame uma bênção especial aos dizimistas e ofertantes, Pai, e aquele que necessita de um trabalho, Senhor, abre a porta, Pai, repreenda o devorador. Obrigado por tudo, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Cada vez que o inimigo trata de provar a nossa fé,
Deus deixou que ele viesse, mas é uma chance de crescer um pouquinho. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, e através me minhas provações não são maiores que e não vão. Aleluia, glória a Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, aleluia. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Possamos ter sempre essa certeza da vitória, que plantaremos e colheremos a vitória em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Deus abençoe vocês nessa manhã. Como vocês estão vendo aí, a gente está apanhando um pouquinho no som, né? Que na realidade a gente gostaria de pedir paciência para os irmãos um pouquinho, que a gente mudou todo o sistema de som da igreja. Agora é totalmente digital. O operador de som agora pode pegar o iPad dele, sentar aqui na frente e regular o som por aqui. Então, até a gente aprender um pouquinho disso, a gente vai sofrer um pouco, né?
E eu primeiramente queria agradecer a Deus por tudo que Ele tem concedido, né, porque não é uma coisa fácil nem de se comprar e nem de se fazer, né? Então agradecer primeiro a Deus e depois aos irmãos, né, pela contribuição e também o apoio do pastor que tem nos permitido fazer esse trabalho, né? Então foi feito melhorias, que nós estávamos com som já, os irmãos viram que no último domingo, eu acho que foi um dos piores, a gente estava conversando entre os músicos, foi um dos piores cultos de música que nós tivemos, foi no domingo passado, porque não deu nada certo, tudo estava travando e aí conseguimos essa semana com a ajuda de todos, conseguir instalar e deixar prontinho o trabalho, né? E depois de agradecer a Deus, o pastor e a ajuda dos irmãos que contribuíram para que isso acontecesse, né? Agradecer a todos os músicos, né, que colaboraram e sem exceção a todos trabalharam e se dedicaram nesses 3 dias para fazer com que isso acontecesse. Para mim, eu achei que foi rápido, foi quase um milagre, assim, porque a gente teve que trocar toda a fiação embaixo. Então, aqui embaixo dá meio metro, a gente teve que andar embaixo aqui para fazer toda essa troca e as instalações que foram feitas. Então, foi bastante complicado, mas com a ajuda de todas as formiguinhas carregando um pouquinho, o trabalho fica bem mais fácil, né? Então, eu queria agradecer a Deus, a todos os músicos, porque sem vocês a gente não conseguiria ter feito nada disso, né? Aqui só tem um maior que é Deus, nós somos todos iguais e cooperamos uns com os outros para que isso aconteça. Eu particularmente estou muito feliz, porque era um projeto que eu já vinha há um tempo já pensando em realizar e a gente não queria gastar dinheiro e queria economizar. Daí eu cheguei pro pastor e falei, ó, não dá mais, vamos ter que cantar no gogó daqui uns dias. Mas deu certo, conseguimos. E uma coisa que eu queria falar também, para mim foi muito sobressalente, assim, que essa mesa não opera sem um iPad, né, que é esse computadorzinho aí, para quem conhece tecnologia. Eu sou mais de mexer em motor de carro antigo e esse tipo de coisa, né. Então esse iPad, eu, o Jonas, Fabiano, todo mundo se inteiramos aí de conseguir comprar um iPad em Joinville. Ninguém tinha um iPad em Joinville. Meu Deus do céu, começou a chegar quarta-feira e quinta-feira e nada acontecia e eu comecei a ficar nervoso. Eu pensei, poxa, a gente está fazendo um trabalho para Deus, Ele sabe que o nosso projeto é fazer o melhor para Ele, então vamos deixar para Ele fazer o trabalho, né? Então eu fiz uma oração, pedi ao Senhor que, contei a situação para Ele, falei que eu não tinha capacidade mais de conseguir esse iPad, que a gente ia precisar nesse final de semana, senão não teria som hoje. E contei toda a história para ele e esperei, né? Aí o Nael me falou de uma loja que tinha no centro. Ontem eu e o Pedrinho de manhã fomos lá na loja, chegamos lá, quando cheguei lá o gerente era um amigo meu. Aí começamos a conversar, ele falou, o que tu precisa? Falei, olha, eu preciso um iPad 10 polegadas, assim, 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 com essa configuração toda. Ele falou, cara, acabou de chegar um novinho aqui, pouquinho usado para mim, e vamos testar o aparelho. E aí eu e o Pedrinho olhamos o aparelho, já começamos a rir, porque era tudo que a gente precisava, né? E eles, geralmente estão pedindo R$1.000, R$1.200. Ele fez por R$650 para nós. Então, para mim foi Deus entrando em cena, né? E fazendo com que isso acontecesse. Mombrana fala, diz que os apóstolos, nas pequenas coisas, os pequenos sinais, para eles eram grandes sinais, né? Então, para mim foi um sinal de que realmente Deus ouviu a nossa oração. E estamos aí, aprendendo para melhorar o som, né? Então, se falharmos, irmãos, nos perdoem, né? Para uns dias aí a gente vai passar uns atrapalhos, mas tudo vai para o lugar. Amém? Deus abençoe a todos e obrigado por tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, sempre. Em primeiro lugar, engrandecendo a Deus por todas as coisas. Quantas crianças vão descendo para as suas classes? Hoje aqui estamos para pedir mais um pouco de Deus, para te adorar, ó Deus, te louvar, te bendizer e poder ouvir e absorver o que o Senhor tem para nós nesta manhã, ó Pai. Queremos estar preparados para receber mais de Ti, ó Deus. Que Tu desça sobre nós, que Tu tenhas liberdade no mais íntimo do nosso coração, ó Pai. E que esse bálsamo do Espírito Santo cure
todas as feridas e encha a cada um de nós, porque necessitamos mais de Ti, ó Deus. Hoje eu vim aqui para Te adorar, estou aqui para Te louvar, Te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para Te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de Ti eu quero ter. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a Tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. O meu corpo é Tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Hoje eu vim aqui pra Te adorar, estou aqui pra Te louvar, Te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma. Aleluia. Fale aos nossos corações, Pai. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para Te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de Ti eu quero ter. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Quero mais que emoção, ó Deus, que a Tua unção possa descer sobre nós nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. O meu corpo é Tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é Tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Glória a Deus. Aleluia. Está você feliz nesta manhã? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos também a todos que nos acompanham através da internet, possam estar desfrutando desse mesmo Espírito Santo. Enquanto nos preparamos para a palavra,
enquanto o pregador se aproxima, vamos dizendo a esse Deus Todo-Poderoso que o amamos, que o adoramos, e pedir que Ele se derrame sobre nós. Derrama-te sobre nós, ó Deus, é o que te pedimos nesta manhã. Pai Celestial, nessa manhã estamos tão agradecidos, Pai, pela providência de nosso Senhor Jesus Cristo, através da expiação do sangue do Cordeiro, Pai, onde nós podemos nos achegar a Ti nessa manhã com confiança, Senhor, sabendo que o sacrifício, Pai, a expiação perfeita tem sido feita para tomar os nossos lugares, nosso lugar de pecador, Pai Celestial. Por isso o Senhor se fez pecado no nosso lugar, Senhor, para que preenchesse todos os requisitos na lei de Deus. Assim, nessa manhã, Pai, nós viemos debaixo dessa lei da redenção, onde temos essa expiação perfeita através de Jesus Cristo. Assim confessamos a Ti, Pai, toda a nossa insuficiência, a nossa debilidade e fraqueza, nossos pecados, para que assim, Pai, através dessa expiação perfeita, nós possamos ser os beneficiários, ó Pai. Possamos receber as dádivas, Senhor, possamos receber a cura da nossa alma, do nosso corpo, a liberação do nosso espírito e a edificação, Pai, através de ouvir a palavra. Assim que pedimos que, Senhor, essa vida da palavra possa ser transferida para nossas almas nessa manhã, para que possamos ser fortalecidos na nossa peregrinação, aonde, Pai, estamos atravessando esses dias, ó Pai, finais
da história, Pai, da igreja, Senhor. Permita, Senhor, que nós nessa manhã possamos, através da mão de fé, estender, Pai, até a Ti, Senhor, crendo, para obter os favores, ó Pai, para obter a revelação, o entendimento, a graça, a misericórdia, que isso seja favorável para cada um de nós nessa manhã. Assim que Te adoramos, pedimos as Tuas bênçãos aqui na nossa congregação, em cada igreja, em cada localidade onde está reunido o Teu povo, Pai. Assim Te adoramos, Te agradecemos, pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Quantos estão felizes? Amém. Glória a Jesus. Eu creio que nessa manhã estamos satisfeitos com a graça de Deus, né? Vamos cumprimentar o vizinho do lado, dizer: peregrino, Deus abençoe. Peregrino, Deus abençoe, peregrino. Peregrino, Deus abençoe. Deus abençoe, peregrino. Deus abençoe, peregrino. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, peregrino. Deus abençoe. Nós temos os irmãos que viajaram. O irmão Márcio e família viajaram já durante a semana. Eles estarão fora, possível, umas 2, 3 semanas, né? Viajaram para o exterior. Devemos sempre nos lembrar da família do irmão Márcio e família, né, que viajaram. Pedir a Deus a proteção, né? Também o irmão Alvin, a irmã Zélia também envia saudações, né? Eles assistem os cultos através da internet. E eles estão muito felizes, né, com a graça de Jesus, né? O irmão Fabiano também está fora, creio que com o Daniel também, né? Eles têm um compromissozinho. E também vamos também pedir também pela viagem do irmão Marconde e a esposa, que estarão viajando agora à tarde para Curitiba, né? O irmão Marconde estará realizando um culto junto com a igreja do pastor Nilson, que tem solicitado, né, para termos um companheirismo, né? Então, creio que podemos pedir a Deus pela viagem do irmão Marconde e a esposa, e que o Espírito Santo, então, através do nosso irmão, possa levar a palavra de vida, né, para nossos irmãos, né? Também, amados irmãos, devemos de manter, né, fervorosamente em oração pelo nosso irmão André, né? Todos já são conhecedores da causa. A irmã Vilma está comunicando que ele está com a febre bastante alta, não é verdade? Então, mantê-lo em oração, verdade, crendo que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Amém, irmãos? E também agradecemos a Jesus, né, pelo testemunho do irmão Nivaldo, não é verdade? Da irmã Andréia. Deus sempre socorre os seus filhos e filhas, né? Verdade? E também parabenizar, como o Paulinho relatou, né, a equipe toda. Os irmãos vejam que um elo sozinho não tem muita utilidade numa corrente, mas quando se une, verdade, os elos formam uma corrente, né? Assim como na palavra de Deus, todos os elos unidos nessa mensagem formam essa grande corrente que vai prender o dragão. Que maravilhoso, né? Então, vendo o testemunho do irmão Paulinho, parabenizar então, né, agradecer a Jesus, como tem unido a equipe para que pudesse fazer essas melhorias, né, e esse empreendimento, e como o Paulinho relatou, né? Então agradecemos a Jesus, e muito obrigado, irmão Paulinho, que sempre tem se esforçado na causa, né? E ele viajou para São Paulo, como anunciamos no domingo passado, ele viajou com a família, né? E na sexta, já no sábado, estava já comprando o aparelho, e domingo ele viajou e já estava no culto aqui à noite, né? Os irmãos se lembram, né? Então Deus abençoe o irmão Paulinho por todo o seu esforço, toda a equipe, verdade? O irmão Jonas encontrou um aparelho, né? Um preço bem bom em São Paulo, onde o Paulinho já foi imediatamente buscar esse aparelho, né? E aí está o resultado, né? Queremos que também poderíamos fazer uma oração para dedicar toda essa aparelhagem, né, que foi instalada aqui na igreja, que os irmãos escutaram o relatório, não é verdade? Então, após nós lermos a palavra, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir a consagração de todo esse material, não é verdade? Então, os irmãos, por gentileza, poderiam abrir as escrituras em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8.
que nós estaremos, até onde Deus permitir, lendo sobre o 7º selo, né? Então, para isso, vamos ler capítulo 8 de Apocalipse, o versículo 1. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Uma folha para frente, irmãos, Apocalipse 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las. Eu vi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos então pedir a bênção, Pai Celestial. Nessa manhã estamos agradecidos a Ti, Pai, pela palavra revelada que o Senhor tem enviado nesse tempo final em que estamos vivendo, aonde Tu tens enviado para nós o último mensageiro, Pai, o 7º anjo, para nos dar a conhecer a revelação da palavra, para que a Tua noiva pudesse ouvir a palavra de Deus nesses últimos dias e pudesse, Senhor, sair fora de todo o engano, Pai, e através da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua eleição, nós pudéssemos ser um povo separado de toda incredulidade e dogmas e ser vestido com essa roupagem da palavra para sermos a noiva de Jesus Cristo. Pai Celestial, Te agradecemos nesta manhã pelas Tuas bondades, Pai. Agradecemos a Ti também, Senhor, por todos os equipamentos que foram instalados, ó Pai, os aparelhos que foram comprados. Agradecemos a economia na qual vieram esses aparelhos, ó Pai. Agradecemos pelos Teus filhos, ó Pai, pela toda a equipe, Senhor, que o Senhor tem despertado em seus corações para fazer a obra de Deus. Cremos, ó Pai, que tudo isso está somando para o Teu reino, aonde, Pai, esses aparelhos podem melhorar, Senhor, o louvor, Pai, aonde a Tua igreja pode louvar, onde possa se ouvir melhor a palavra de Deus. Assim, Senhor, que nós dedicamos toda essa aparelhagem, Pai, para que a palavra seja ensinada, pregada e seja compreendida nos corações dos eleitos, ó Pai. Assim Te agradecemos, dedicamos juntamente com as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, poderiam se assentar. Assim, amados irmãos, que nós vamos procurar ler um pouquinho, né? Vamos procurar ler um pouquinho até onde nós pudermos caminhar, na verdade, e se assim Deus permitir, pois continuamos, né? À medida que Deus vai nos dando. Então, nós já lemos diretamente no 7º selo, para nós ganharmos um pouquinho mais de terreno nesse assunto, né? Do ministério da terceira puxada, né? Os irmãos sabem que essa terminologia de puxada, quem deu foi o anjo do Senhor. Verdade, naquela visão, né? Quando ele falou da primeira puxada, o sinal na mão, a segunda puxada, o discernimento, né? Foi a partir do no final do ano de 55. E a terceira puxada, seria a terceira etapa, verdade, que o anjo disse que não haveria copiadores, na verdade, irmãos. Então é um ministério exclusivamente para a noiva de Jesus, na verdade, irmãos. Todos esses movimentos anteriores da primeira e segunda puxada
o mundo ele tem bastante, verdade, de copiadores, né? Ali se levantaram os Janes e Jambres, Abiatã e Coré, verdade, e eles têm todos esses sinais e maravilhas no meio deles, né? No primeiro e segundo sinal, verdade, irmãos? Então, verdade, então a Bíblia nos alerta, na verdade, para esse tempo, que seria um tempo de muito engano sobre a terra, não é verdade, irmãos? E justamente por causa dos copiadores, imitadores, né, dos personificadores. Verdade que com sinais, prodígios e maravilhas, a Bíblia diz, né, que se possível, pois enganaria todos. E a Bíblia diz que enganou, em Apocalipse, né? Somente não enganou os escolhidos, amém, irmãos? Verdade? Então, a Bíblia está dizendo que os escolhidos, né, não foram enganados. Por quê, irmãos? Por causa da predestinação, é verdade? Porque ninguém poderia evitar de ser enganado, né? A menos que houvesse uma eleição de Deus, né? A predestinação de Deus, né? Então, isso mostra que tudo está com Jesus, não é verdade, irmãos? A graça está com Ele, a revelação está com Ele, como a Bíblia diz, e a Bíblia diz a quem o Filho quiser revelar. Então, verdadeiramente, eu creio que cada um nós deveríamos ter, né, um coração humilde, sincero, honesto, diante de Deus, esperando na misericórdia de Deus, né? Verdade, irmão? Na graça de Jesus, né? Que nem a rainha Esther, quando compareceu diante do rei, se o rei não tivesse estendido o cetro de misericórdia, não haveria perdão para ela, né? Não haveria graça melhor para ela, não é verdade, irmãos? Ninguém poderia comparecer diante do rei a menos que fosse chamado, verdade? E ela compareceu devido à necessidade, e o rei estendeu o cetro para ela de misericórdia, é verdade, irmãos? Eu creio que assim é com Jesus, não é verdade? Então, se nós viemos ante Ele com o coração reto, humilde, e Ele estende para nós o cetro de misericórdia, verdade, irmãos? É aí onde que está a nossa vitória, não é verdade? Caso contrário, pois os inteligentes, os sábios, todos, eruditos, os ignorantes, todos foram enganados. Não é só os ignorantes, né? Os sábios, entendidos, não é verdade? E a Bíblia mesmo diz que quanto mais sabedoria nesse mundo, a Bíblia diz que a sabedoria se tornou em loucura, né? Não diz a Bíblia assim? A sabedoria desse mundo se tornou em loucura para Deus, né? Verdade, irmãos? E a loucura se tornou em sabedoria, né? E a loucura hoje, pois, é crer na palavra de Deus. Amém? Quem está disposto a crer em Jesus, verdade, como a Bíblia diz, pois, são fanáticos, né? Assim, né? São considerados hereges, verdade? Então, somente de crer em Deus, não é verdade, irmãos? Agora, claro que o povo de Deus não é um povo, né, tonto, né? Porque a revelação, tanto para o simples quanto para o sábio, né? A revelação é a mesma, não é assim, irmãos? Verdade? A revelação é a mesma. Então, a revelação é que dá o entendimento da palavra, não é verdade, irmãos? Então, é isso que nos dá sabedoria, né? Verdade? É o discernimento que Deus dá. Na verdade, o apóstolo São Pedro, pois, não tinha nada de muita letra, né? O apóstolo Paulo já era um homem sábio, né? Um homem instruído nas letras, né? Ele sobrepujava os jovens daquele dia, né? Verdade? Na sabedoria. Ele foi instruído de fato, verdade? Mas o apóstolo Pedro já não. O apóstolo Pedro era um pescador, né? Aquele tipo, um pescador, todo mundo sabe, se cria na beira do mar e o que sabe realmente é pescar, verdade? Então veja, né? Que o apóstolo São Pedro não tinha nada de letra, né? Como se fala, né? Possivelmente ele mal conseguiria assinar o seu nome, né? Como hoje acontece muito, que muitos usam a digital, não é assim? Talvez, pode ser que ele assinaria o seu nome, talvez, né? Mas é só uma ilustração, na verdade. Mas nós vemos que quando Deus deu a revelação para o apóstolo São Pedro, na verdade, irmãos, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, verdade? E Jesus disse, sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. E nós vemos em Atos capítulo 2, pois todos tiveram que vir para Pedro e perguntar, Pedro, o que nós vamos fazer? Verdade? Depois que ele pregou 15 minutos ou 20, e eles perguntaram, e agora, irmão Pedro, o que nós vamos fazer? Para quem que perguntaram? Para Pedro. Verdade, irmãos? Então tinha alguém ali que tinha comissão, tinha chave, estava com Pedro, Jesus disse, eu te dou essa chave. Amém? Dá para quem? Para Pedro. Pedro estava com a revelação, é ou não é? Ou se nós cremos no que então? Não vamos crer em outras coisas místicas, né?
Porque muita gente hoje prefere crer em tantas teologias místicas, teorias, apenas teorias, mas não crê na Bíblia. Mas quando perguntaram para Pedro, então Pedro tinha a revelação. Então se ele mandasse fazer outra coisa, eles iam obedecer e iam receber o Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro tinha a chave. Amém? O que Pedro falasse, isso ia acontecer. Né? Então se Pedro dissesse, olha, vocês, vamos aqui, vamos se colocar aqui de joelho, aquele que falar em língua vai receber o Espírito Santo. Assim ia ser. Se ele falasse outra coisa, era o que ia acontecer. Mas Pedro, tendo a revelação correta da palavra, ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Verdade? Para que vocês sejam perdoados os pecados de vocês e recebam o dom do Espírito Santo. E assim foi, não é assim? Então as pessoas vieram, obedeceram o que Pedro falou, verdade? Porque Atos dos Apóstolos era ato do Espírito Santo, né? Então muita gente se confunde hoje, mas Jesus tem mais autoridade do que Pedro tem. Verdade que tem? Vê? Então Pedro estava obedecendo o mandamento de Jesus, né? Somente que ele tinha a revelação de Jesus. É diferente, né? Então Pedro não foi desobediente ao que Jesus falou. Ide e batizai em nome. Então Pedro, tendo a revelação do nome, ele disse, sim, o nome, claro, o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Amém? Verdade? Então aí está, irmãos, o que é a revelação da palavra, verdade, e automaticamente, se Deus tem piedade e revela para nós, nós vamos obedecer, amém? Verdade, porque se trata da revelação da palavra, né? Então, amados irmãos, temos discorrido um pouquinho, verdade, então, desse tema, né? E o sétimo selo, então, é um selo, né, por excelência, em que, por isso que nós, se Deus permite, vamos ler um pouquinho nessa manhã e depois continuamos, né? Porque cada vez que alguém tiver problemas doutrinários, tem que voltar no sétimo selo. O que Mombrana disse, verdade? Porque nos dias da voz do sétimo anjo, seria revelado todos os mistérios, né? Agora os dias da voz do sétimo anjo não acabou não. Amém, irmãos? Teve um princípio dos dias e continua, não é assim? Por quê? Porque o ministério se desenvolve em 3 partes, não é verdade, irmãos? 3 etapas. O ministério de Mombrana, a primeira, a segunda, a terceira. E a terceira etapa está em andamento, não é assim, irmãos? Assim como o alarido, a primeira parte, voz de arcanjo, a segunda parte, e a trombeta de Deus, a terceira parte. Porque Deus se aperfeiçoa em 3, não é assim? Então, os dias da voz do sétimo anjo, pois, vamos prestando atenção que esses dias não terminou, verdade? Então, o que acontece? Tem muita gente que ensina outros detalhes, e nós, verdade, nós respeitamos nossos amados irmãos, né? Mas nós aqui estamos crendo e ensinando a mensagem do sétimo anjo através dos fundamentos da palavra, fundamento dos apóstolos e profetas. Amém, irmãos? Então, respeitamos todos os movimentos que temos, né? Não só na nossa nação, em todo lugar, verdade? Mas nós cremos exatamente nesses fundamentos de apóstolos e profetas. Amém? Então, tem diferença de fundamento para fundamento, não é assim? Porque, amados irmãos, nós vemos que, pois a palavra de Deus se cumpre, né? É verdade, se cumpre nos nossos dias, está se cumprindo. E vemos então que sempre houve uma disputas, né, doutrinárias. Isso sempre houve, é verdade? Na primeira era, pois, uma disputa grande, né? Quando saiu o leão, é verdade? Uma disputa doutrinária grande, um combate doutrinário. E seguiu nas eras. Quando chegou Lutero, pois uma disputa grande, verdade, na reforma, verdade, seguiu com John Wesley, e assim estamos concluindo essa batalha nesses dias finais. Então, a disputa sempre vai ser, verdade, a palavra de Deus, né, em questão, em batalha, verdade, entre Satanás e Deus. A disputa sempre é assim, né? São 2 poderes, é verdade, irmãos? E Satanás, como ele é um mestre do disfarce, ele nunca vai ensinar nada que não seja através da palavra. Somente que ele vai mudar algumas coisinhas, né? Verdade? E ele vai dar mais brilho também. Mas o Mombrana diz,
verdade que o evangelho, ele é incandescente, verdade, o que brilha é Hollywood que brilha, né? Verdade, o brilho do mundo. Mas o evangelho, ele encandece, né, sim, irmãos? Então tem uma diferença entre uma coisa e outra coisa, não é verdade? Então nós vemos que, por mais que queira se fazer uma teologia, por mais emoções que possa trazer para o povo, nós vemos no meio pentecostal, como que as pessoas se emocionam. Verdade, irmãos? Elas se emocionam tanto, que elas estão sujeitas a crer em qualquer heresia. Verdade? Por quê? Por causa da unção que está tão forte, verdade, que as pessoas choram, pulam, gritam, verdade, mas crê na mentira do diabo. Que triste, né? Verdade, irmãos? Então esse espírito, de acordo com aquilo que o mensageiro nos ensina, já nos dias do Mombrana, nós vemos que essa serpente ferida, ela tem se movimentado nessa mensagem, né? Porque Satanás estava passo a passo perseguindo, verdade, o mensageiro, né? A mensagem que ele estava trazendo. Então naqueles dias já nós vemos que, verdade, havia já heresias naquele dia. Verdade, irmãos? Os irmãos já sabem, né? Pervertendo a mensagem. Então isso fez com que o mensageiro, ele adoecesse até, verdade, até abandonasse o ministério por alguns dias. Verdade? Na alma, eu quero dizer, né? E então o mensageiro falou sobre essa serpente ferida, né? Como que Satanás é tão astuto, é verdade, que ele tem essa capacidade, né, de ensinar praticamente quase que 100% o que Deus falou. Não é verdade, irmãos? Mas nós devemos ficar com 100%, amém? Por isso que Apocalipse fala, né, 22, né, que se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Verdade? E também, diz a palavra também, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas também que estão escritas nesse livro, né? Então, amados irmãos, a palavra de Deus não se deve de acrescentar nada, amém? Verdade? O que Deus falou é absolutamente a verdade, né? Amém, irmãos? Então, por isso que nós temos que ler um pouquinho sobre esse livro do 7º selo, porque é no 7º selo hoje para o povo de Deus, né? Não para o povo lá fora, verdade? O povo lá fora, pois, não sabe nada disso, verdade? Os pentecostais não sabem nada disso. As denominações não sabem nada. Não sabem nada, verdade? Eles não conhecem desse assunto, absolutamente nada, verdade? Mas o povo de Malaquias sabe do assunto, não é verdade? Então, é nesse 7º selo é que está nesse 7º selo. Toda a batalha, todo o ensinamento, verdade? Tudo está concentrado aqui. Os irmãos já observaram isso? Verdade? Claro, que mais cedo ou mais tarde, cada eleito vai precisar, na verdade, da graça de Jesus, né? Para ter a revelação entre uma coisa e outra coisa. Amém? Vai precisar, né, da graça de Deus, né? Isso vai ser sempre o quê? A eleição de Deus e a graça de Deus. Amém? Por quê? Porque nós vemos que, se possível, né? Verdade? Então, o eleito também seria enganado. Então, o eleito, já temos aprendido, né? Se acaso, né? O povo de Deus, o eleito, um filho, está perdido, né? Verdade que não? Mas ele fica na grande tribulação. Verdade, irmãos? Porque tem uma diferença, né? Entre o engano religioso do mundo, que lança a pessoa na perdição, que é a grande meretriz e as suas filhas, né? Elas estão enganando o povo, verdade? Amarrando eles no sistema para a perdição, porque a Bíblia em Apocalipse fala isso. Amém? A Bíblia está falando, né, que aqueles que foram enganados pela besta e pela imagem da besta, que tudo isso, quando se fala da imagem da besta,
É a confederação de igrejas. Verdade, irmãos? O que é a imagem da besta? É a confederação. É o concílio ecumênico que está arrastando todas as denominações para o engano. É verdade? Então, todos aqueles que seguiram essa doutrina da besta e da imagem da besta, que é a confederação de igrejas, né? Então, esses, a Bíblia diz, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é verdade, irmãos? Então, esse ensinamento levou essas almas à perdição eterna. Verdade? Agora, os eleitos, verdade, mesmo nas denominações, algum eleito que Deus tem separado, esses são eleitos para a vida eterna, né? Verdade? Esses não podem ser enganados. Amém, irmãos? Porque estão escritos no livro da vida do Cordeiro, verdade? Estão predestinados para ser salvos, não é verdade, irmãos? Então, queira onde estejam esses eleitos, verdade, eles não podem ser enganados, né? Agora, tem uma diferença, um eleito, um filho de Deus enganado, verdade, para entrar nessa grande tribulação, né? Nos dias de hoje que estamos falando. Agora, aqueles que dormiram já no passado, verdade, eles não entram na primeira ressurreição, não é verdade? A virgem prudente entra, né, de todas as eras, verdade? Mas nessa era, nós vemos que o povo de Deus que foi enganado, eles ficaram na grande tribulação, por causa, verdade, justamente de se deixar se levar pelo engano religioso desse dia, né? Mas não são como as demais denominações que a Bíblia diz, né? Aqueles que não tinham os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Verdade, irmãos? Deu para compreender um pouquinho? Esse não é o nosso tema, né? Verdade? Então, amados irmãos, então, em qualquer momento, verdade, que os irmãos, em qualquer tempo que os irmãos tiverem algum problemas, né? Quando ouvirem certos ensinamentos, os irmãos voltam para esse livro do 7º selo e leia o que for preciso. Amém? Para ver o que o mensageiro falou sobre o 7º selo, que para nós é a 4ª fase da terceira puxada, né? A primeira, nós falamos, né? A primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira do espico, terceira, a palavra falada, e a quarta, o 7º selo. E se Deus permite, depois entramos na quinta, os 7 trovões, que está entrelaçado sobre esse assunto, verdade? Porque no 7º selo está, verdade, os 7 trovões. Então é uma sequência. Então eu gostaria de começar lendo, aqui está no quadro, né? Esse documento aqui do painel, talvez ele roda. Tá? Alguém depois poderia vir aqui dar uma olhadinha para mim? Ok, está mais fácil, né? É para baixo. Então, amados irmãos, ali, se os irmãos talvez conseguirem acompanhar um pouquinho, então nós vamos ler no parágrafo 231, para começarmos a ler sobre o 7º selo, né? O significado para nós. Então, o mensageiro continua falando aqui. A mensagem toda, eu creio que os irmãos podem ler em casa, né? Verdade? Mesmo nós lendo alguns pontos, pois toma um certo tempo, né? Por isso que não podemos correr muito. Então, no 231, devemos nos lembrar de que este 7º selo é o fim do tempo. Então, veja a importância para nós, irmãos, desse 7º selo. Verdade? O livro tinha 7 selos. Verdade, irmãos? E o último selo é que conclui todo o assunto. Por isso ele é sobressaliente, o 7º selo, né? Então tudo hoje, verdade, está concentrado no 7º selo. Por quê? Porque é o último selo, não é verdade, irmãos? Então o primeiro selo, os irmãos sabem, que foi o cavalo branco, verdade? O segundo selo foi o cavalo vermelho, o cavalo branco que saiu com o arco, mas sem a flecha, né? E quando foi aberto, então o Espírito Santo mostrou para o mensageiro, até para corrigir o próprio mensageiro, porque ele mesmo pensava que era Jesus. Verdade, irmãos? Antes do selo se abrir, todos ensinavam a mesma coisa, do primeiro selo, né? Que era Jesus, cavalgando nesse cavalo branco, porque o branco é pureza e assim por diante, né? E pôs com o arco na mão, saiu para conquistar, assim como a Bíblia diz, né? Todos não, é Jesus.
E o mensageiro também cria que era Jesus. Mas quando se abriu o primeiro selo, verdade? E o Espírito Santo corrigiu o mensageiro. Então o Espírito Santo corrige ou não corrige? Amém? Agora, muita gente hoje às vezes está querendo corrigir o mensageiro. Quem corrige o profeta é Deus. Não vá você querer corrigir o mensageiro, porque coitadinho de você, né? Coitadinho de nós, amém, irmãos? Quem tem autonomia sobre o profeta é Deus, amém? Porque ele é o vidente e ele é a boca de Deus. Se ele fala algo, né, por assim dizer, que precisa de correção, Deus corrige o seu profeta. Agora, muita gente hoje quer saber mais do que o profeta, ou pensa que tem mais revelação do que o profeta. Mais para frente os irmãos vão entender isso que nós vamos falando assim, né, soltando algumas coisinhas, porque hoje, naturalmente, o movimento hoje da igreja, né, estão crendo que eles têm mais revelação do 7º selo do que o nosso mensageiro. Bom, os irmãos que têm verificado o que se ensina hoje sabem que isso é a verdade. Verdade, irmãos? Então tem muitos quadros que se formam hoje, que se ensina, verdade? E depois nós vamos detalhando, né? Mas isso é uma ilusão, não é verdade, irmãos? Isso é uma ilusão, porque Deus, Ele só traz a revelação para a igreja, não é coletiva. Nós já lemos aqui, né? A revelação, primeiro ela veio para o seu profeta, Amós 3:7. Verdade, irmão? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos profetas, seus servos. Primeiro aos profetas, amém? Depois o profeta entrega para o povo. Verdade, irmãos? Bom, isso para nós é familiar, né? Agora nós sempre estamos repetindo essas coisas, porque também na internet tem pessoas que estão ouvindo a primeira vez, amém? Então é justo, né, que o evangelismo sempre prevaleça, amém, irmãos? Para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer, verdade, a mensagem desse dia, saber o que significa um profeta, né? É por isso que o mundo gentil está perecendo, verdade, irmãos? Por que todo esse movimento eclesiástico hoje, né, do povo gentil, essa imagem, essa associação das igrejas, esse concílio ecumênico, por que estão enganando o mundo todo? Verdade, com as centenas de igrejas e doutrinas. Por quê? Eles não creram no profeta de Deus. É verdade ou não é? Não puderam aceitar. Aí, por não aceitar o profeta que Jesus enviou, né, eles ficam argumentando, maior é Jesus, maior é Jesus. E, verdade, e o diabo, então o que acontece? Verdade, como Deus tem a sua palavra para cumprir, Ele não vai sair fora do padrão que Ele estabeleceu, né? Então, mesmo Jesus, Ele estabeleceu. Verdade, irmãos? Ele estabeleceu a sua palavra. Verdade? Então, para que a sua palavra pudesse ser dada a conhecida durante as eras, o próprio Jesus tinha na sua destra 7 estrelas. Amém? Verdade? Em Apocalipse diz, quando Ele ressuscitou, Ele tinha 7 estrelas na sua destra, no seu poder. 7 estrelas, 7 mensageiros, amém? Bom, Jesus falou isso, né? Mas os gentios, como é um povo que nunca foi ensinado corretamente a crer nos profetas de Jeová, de Deus, eles não sabem. Por isso que é um povo que está sendo levado para o engano, para o matadouro. Verdade, irmãos? Porque eles não creram. Agora o povo judeu é mais esperto. Verdade? O povo judeu, eles estão esperando o retorno do Messias, que foram cegados, né? Verdade? O povo judeu é assim. Mas sabe primeiro quem que eles estão esperando? Eles estão esperando o Messias. Porque eles foram cegados. Quando Jesus veio, eles não puderam ver que ali estava o Messias. Eles não creram, verdade? Mas eles creem que o Messias vai vir. E vai vir, não é assim? Para nós é a segunda vinda. Para eles, né? Para eles seria a primeira, porque eles foram cegados. Mas sabe primeiro quem que eles estão esperando? Elias. Que coisa, irmãos. Sabia o povo judeu? Primeiro, eles estão esperando o Messias. Mas antes que Messias venha para eles e se dê a conhecer, sabe quem que eles estão esperando? Elias. O profeta Elias. Por quê? Porque a Escritura diz assim para eles também. Que tremendo isso, né? Verdade? Então por isso que Deus reservou para o povo judeu não só Elias, mas Elias com Moisés.
Verdade? Isso eles não sabem também, né? Nós sabemos porque nós cremos, verdade, em Jesus Cristo, né? Mas a Bíblia diz Elias e Moisés, as duas oliveiras, né? Então, amados irmãos, nós vamos dar uma abertura no 7º selo então, né? Então veja bem, devemos nos lembrar que este 7º selo é o fim do tempo, de todas as coisas, isso mesmo, as coisas escritas no livro dos 7 selos. Aqui tem esse pontinho, que aqui está traduzido para nós e cremos que está perfeito, não tem problema. As coisas escritas no livro do 7º selo, as coisas escritas no livro dos 7 selos, a nossa tradução. Mas eu ouvindo o irmão Barnabé ensinando direto no inglês, ele rodando o inglês, você sabe que o tradutor sempre é um trabalho muito difícil, né? Então por isso que nós cremos que nós estando debaixo dos ofícios, nós estamos protegidos por causa que Deus estabeleceu os ofícios na igreja, né? Então Deus colocou para nós, primeiramente, o nosso profeta, depois Ele colocou para nós apóstolos, e continua no ministério quíntuplo, né? Profetas menores, doutores, evangelistas e pastores, amém? Verdade? Então esse ofício de apóstolo, escutando o irmão Barnabé, amanhã depois eu creio que os irmãos também vão ouvir, se alguém já ouviu. O irmão Barnabé chamou 3 testemunhas para ler o que estava escrito no inglês, no original. Um deles foi o irmão Burunda, o irmão Paulo e mais um irmão. Então essa parte, como eles escutaram direto no inglês, lá está escrito assim, as coisas escritas no livro do 7º selo, verdade? Então aqui nós lemos as coisas escritas no livro dos 7 selos. Então por aqui nós começamos a ver que nós temos um livro com 7 selos, verdade? E tem esse livro, verdade, que não foi escrito por João, no 7º selo, que também ele está escrito, só que não foi permitido colocar na Bíblia. Verdade, irmãos? Então se chama o livro do 7º selo, verdade? Então por isso que eu falei para os irmãos já um pouquinho, né? As coisas que foram escritas e o que não foi escrita, né? Então nós lendo aqui pausadamente sobre o 7º selo, nós vamos compreendendo melhor o que a Escritura fala do 7º selo. Verdade, irmãos? Lembramos-nos que o livro da redenção foi aberto debaixo do 6º selo. Li para os irmãos, amém? Então o livro da redenção, verdade, foi aberto debaixo do 6º selo. Eu vou ler novamente para os irmãos. Então esse assunto, vão devagarzinho. É verdade, é um assunto que dá para nós crescimento, verdade, para o povo de Deus. Desperta para nós, naturalmente, né, nos chama cada vez mais para a oração, para a meditação na palavra. Verdade, irmãos? Para que isso seja uma revelação pessoal para cada um de nós. Amém? Não é maravilhoso isso? Verdade, irmãos? Então, no 6º selo, no parágrafo 126, o mensageiro diz: e os 6 selos, todos juntos, são um grande livro. Então esse livro é o livro que foi aberto, naturalmente. O mensageiro diz, 6 rolos enrolados juntos. 6 rolos. E desenrola o livro inteiro da redenção. Inteiro. Verdade? O livro inteiro da redenção foi aberto. Debaixo do 6º selo. Não está maravilhoso isso, irmãos? Então por isso que o mensageiro mais para frente, ele vai falar sobre esse 7º selo. Ele vai dizer assim, quando ele, Mombrana, abriu o 7º selo, verdade? Por isso nós colocamos lá em cima, né? O 7º selo foi aberto. Nós falamos, amém. O 7º selo foi aberto. Nós lemos isso na Escritura? Lemos no capítulo 8. E quando foi aberto o 7º selo, né? Capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Amém? Então, o 7º selo foi aberto. O mensageiro diz que ele se abre em 3 partes. Então, quando o mensageiro estava abrindo o 7º selo, ele diz, a primeira parte se abriu ontem, que tinha pregado o 6º selo. Então, quando ele pregou o 6º selo, a primeira parte do 7º selo já estava anexado, verdade? O livro inteiro da redenção foi aberto. Amém? Então, por isso que nós não precisamos conjecturar, verdade, hoje, com tanta ansiedade de coisas
misteriosas, por quê? Porque o livro para a noiva está aberto. Amém, irmãos? Verdade? Então, esse livro que está aberto para nós, o que é isso, irmãos? É a aceitação de Jesus Cristo. Verdade? É a decisão de cada alma e coração que nós fazemos em crer em Jesus Cristo. Amém? E quando nós aceitamos a Jesus, fizemos uma decisão de alma e de coração, de caminhar com Jesus nessa mensagem, cremos na palavra de Deus, então isso nos coloca nas etapas da graça. É verdade, irmãos? Então, o livro está aberto, você caminha na primeira etapa, caminha na segunda etapa e caminha na terceira. Amém? Verdade, irmãos? Isso conclui o livro inteiro, porque o livro está aberto. Verdade? Na justificação, santificação e no batismo do Espírito Santo. Amém? Verdade? Quando nós somos selados com o Espírito Santo, nós já temos o primeiro pagamento, né? Que a Bíblia fala, o Espírito Santo, adoção. Então, quando nós temos esse selo, irmãos, verdade? Então, nessa mensagem, nesse alarido, nós estamos no rapto, não é assim? Se temos o selo do Espírito Santo, nós estamos no rapto. Verdade, irmãos? Estamos raptados, na verdade. Se nós temos a terceira parte da etapa da graça, que é o selo do Espírito Santo, nós estamos no rapto. Então, para que tanta ansiedade? Depois os irmãos vão compreendendo, né? Hoje, verdade, como que se fala, né, verdade, desses pontos doutrinários, de uma maneira que nós gostamos, né, de tanta emoção, que é maravilhoso, mas ensinar emoção e desfazer o que a palavra de Deus diz, os pentecostais têm muita emoção. E nem por toda a emoção que eles têm, que eles vão no rápido. Não é verdade, irmãos? Por quê? Porque a noiva olha para aquilo que é a verdade e sabe que aquilo ali está fora da palavra, não é assim? Verdade? Mas, por querer, é verdade, escolher mais o emocional do que a palavra, pois vemos que tem um fracasso pela frente, amém? Verdade, irmãos? Então, amados irmãos, as coisas escritas, na nossa tradução diz, né? No livro dos 7 selos, tá maravilhoso também, não temos problema com isso, verdade, irmãos? Só para os irmãos diferenciar um pouquinho desse assunto, né? Sobre o 7º selo, verdade, e os 7 selos, não é verdade, irmãos? Vê? Selado do plano, vê? Selado do plano de redenção desde antes da fundação do mundo. Tudo é consumado. É o fim do mundo, verdade? Que está se debatendo, é o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo. Vê? Aí, é o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim da terra, e até mesmo o fim do tempo. Que tempo é esse? É o 6º dia, amém? Verdade, irmãos? Que o 6º dia está para terminar, né? E vai entrar no 7º dia, que é o milênio, né? Vamos pular um pouquinho, né? No 233. Tudo acaba nesse tempo. Vê? No fim desse 7º selo, note, é o fim da era da igreja. Verdade, irmãos? É o fim, né? O fim do 7º selo é o fim das trombetas, das taças, e até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isto está no 7º selo. Então veja a importância desse livro do 7º selo. Está maravilhoso isso, irmãos? Veja. Então esse é um livro que para nós é muito sobressalente, né? Verdade? Vê? Vamos no 235. Isso é o que? O 7º selo. Ele simplesmente termina o tempo para o mundo. Ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo para aquilo. Ele termina o tempo para isso, ele termina o tempo, tudo simplesmente terminou nesse 7º selo. Agora, ele vai fazer isto? É o que não sabemos, não é? Não sabemos. E até mesmo o tempo para todas as coisas e a introdução do milênio. Note, a abertura deste selo foi tão grande, foi tão grande, vamos ver se nós... ...238, né?
Nota, a abertura desse selo foi tão grande que o céu foi silenciado por ele, em silêncio por meia hora. Verdade, irmãos? Então, quando se fala que houve silêncio no céu, então, claro que hoje tem muitos ensinamentos, né? Que na terra, pois, estava se movendo tudo e estava um grande movimento na terra. Nós respeitamos todo o ensinamento. Amém, irmãos? Verdade? Mas vamos observando o que o mensageiro vai falando, né? Agora, ele é grande. O que a ele foram silenciados os céus, não houve nada que se moveu por meia hora. Agora, meia hora pode não ser muito se você estiver se divertindo. Mas no suspense entre a morte e a vida apareceu um milênio. Foi tão grande. Que tremendo, né? Mas é real, não é verdade, irmãos? Se nós estamos no sofrimento, meia hora é muito tempo, né? Verdade, irmãos? Então, como o mensageiro está dizendo, né? Então, e os 24 anciãos que se achavam perante Deus, lá tocando suas harpas, eles pararam de tocar suas harpas. Os anjos silenciaram seu cântico no céu. Pense, os santos querubins e serafins que Isaías viu no templo, com 6 conjuntos ou 3 conjuntos de asas, 2 sobre seu rosto e 2 sobre seus pés, e voando e dia e noite. Eles estão perante Deus cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E até quando dirigiam-se para dentro ou entravam no templo, os umbrais do templo se moviam com a presença deles. E estes santos serafins se calaram. Anjos pararam de cantar. Ufa, vamos dizer, que coisa tremenda. Voando na presença de Deus, cantando Santo, Santo, Santo. Eles se calaram. Nenhum anjo cantava. Vê? Nenhuma cerimônia de altar. Nada. Houve silêncio, silêncio, silêncio absoluto no céu, por meia hora. Toda a hoste do céu ficou em silêncio por esta meia hora, quando o mistério desse 7º selo no livro da redenção foi aberto. Então, foi aberto. Amém, irmãos? Pense nisso. Vê? Mas ele foi aberto. O cordeiro abre. Sabe de uma coisa? Eles ficaram em reverência por isso, eu creio. Eles não sabiam e ali estava. Eles simplesmente pararam. Vê? No 346. Agora, não sou propenso a ser fanático. Se sou, não estou ciente. Vê? Não sou dado às coisas tais como atitudes irresponsáveis e coisas imaginárias. Então o mensageiro já vem falando sobre o fanatismo. Verdade, irmãos? Como é fácil nós deixarmos se levar pelo fanatismo, emoções. Verdade, irmãos? Então o mensageiro sempre nos chamou com muita atenção para nós vigiarmos tudo que se move. Verdade? Na nossa vida, né? Então no campo da palavra ele sempre estava vigiando. Tudo ele queria saber se estava de acordo com a palavra de Deus. Amém? Verdade? Então, aí está um assunto que nós devemos, né, de procurar sempre, procurar na palavra de Deus para ver o fundamento da palavra. Verdade? Vê no 247. Eu tenho dito... Vou atualizar para os irmãos aqui, né? 247. Eu tenho dito algumas coisas que podem ter sido um tanto estranhas para algumas pessoas, mas quando Deus se aproxima, por trás disso o vindica e diz que é a verdade. Então, essa é a palavra de Deus, estão vendo? Pode parecer estranho dessa maneira, está vendo? E agora, tão certo como me encontro na plataforma, esta noite eu tive a revelação que revelou. Está de maneira tríplice. Por isso nós colocamos, né, em cima, o 7º anjo foi aberto. Aí com a leitura que nós vamos continuar lendo no próximo culto, se Deus permitir, nós vamos ler aquilo que o mensageiro disse, né? Foi aberto, nós damos amém, foi aberto. Verdade? Foi aberto.
A primeira, a segunda parte do sétimo selo. São 3 partes. Primeira e segunda, foi aberto. O que o mensageiro disse é a verdade. Amém, irmãos? Não é porque alguém perverte alguma coisa que nós não vamos crer naquilo que o mensageiro disse. É a verdade. O sétimo selo foi aberto. Amém? O que nós vamos ler é que a terceira parte do sétimo selo é ali onde estão os trovões. Foi, o mensageiro diz, né? Foi me dado a conhecer. Verdade? Mas não foi permitido ele dar a conhecer a igreja. Não é verdade, irmãos? Amém? Agora, não adianta nós querer espernear. Se assim Deus proveu, nós temos que crer que o livro está completamente revelado para nós, e esse é o livro da redenção. Amém, irmãos? Se nós vivermos esse livro da redenção completamente aberto, amém, pudermos viver esse livro, verdade, com amor no coração, com perseverança, verdade? Procurar caminhar nas 3 etapas da graça. Procurar pela evidência do batismo com o Espírito Santo. Qual é a maior evidência do batismo com o Espírito Santo? Qual é a maior evidência? Verdade? Então, tem várias que nós falamos, né? Mas por fim, o Espírito Santo disse para o mensageiro. Por fim, né? Porque o amor é uma grande evidência do batismo com o Espírito Santo. É verdade, irmãos? Mas tem o amor, né, na qual o Mobrand depois relata em algumas mensagens, assim como os sacerdotes, né, eles tinham um amor grande pelas pessoas, verdade? Por isso que eles ganhavam a simpatia das pessoas, né? Quem é que foi visitar você quando você estava enfermo, quando alguém morreu e assim por diante, né? Foi o bondoso sacerdote, né? Então, com aquele amor que eles projetavam nas pessoas de bondade, de compaixão, as pessoas, verdade, criam mais nos sacerdotes do que em Jesus. Porque Jesus tinha momento que ele também se irou, não foi, irmãos? Quando ele corrigiu, ele fez um chicote, por assim dizer, né? Então o Mobrand diz que eles acusavam, veja esse renegado, o que ele fez outro dia aqui no templo. Ele botou para correr os vendedores que estavam vendendo as pombinhas, os carneiros, que é para sacrifício para Jeová. Verdade, irmãos? Então, assim, Mobrand descreve como que eles faziam, né, uma imagem, um retrato falado de Jesus, acusando que Jesus não amava tanto assim. É verdade, irmãos? Mas os sacerdotes tinham um amor muito grande, né? E jamais fizeram isso com alguém, só projetavam amor, é verdade, irmãos? Então, tem um balanço, não é verdade, irmãos? Então, por fim, o Espírito Santo mostrou para o mensageiro que a maior evidência, verdade, de nós termos o selo do Espírito Santo, é nós crermos em toda a palavra. Que profundo isso, irmãos, é? Essa é a maior evidência. Agora, não estamos rejeitando o amor verdadeiro, né? Porque o apóstolo Paulo disse que sem amor, pois nada... Verdade, irmãos? Mas para que esse amor verdadeiro do qual o apóstolo Paulo diz, verdade, que havendo profecia cessará, tudo vai, mas o amor vai permanecer, está correto. Mas a maior evidência que nós temos esse verdadeiro selo desse amor de Deus é que nós cremos em toda a palavra. Porque como pode esse Espírito Santo, na forma desse selo de Deus, ele estar morando em nós, o Espírito Santo, como um selo de aprovação, e nós não podemos crer na bendita palavra de Deus? Verdade, irmãos? É aí onde que os sacerdotes falharam, né? Em crer em toda a palavra de Jesus, amém? Então, amados irmãos, paramos aonde? No 248. Poderíamos nos colocar de pé, por gentileza? Então, amados irmãos, nós poderíamos continuar, na verdade, pausadamente, ver, para falarmos exatamente o que o mensageiro falou, amém? O que ele disse, estamos seguros nesse fundamento de profeta e apóstolo, amém, irmãos? Tudo que está escrito na Bíblia, tudo que o nosso mensageiro falou, alguma coisa, assim como eu iniciei, falei para os irmãos, alguma coisa que precisou ser corrigido, quem corrigiu o nosso mensageiro foi Deus, o Espírito Santo, amém? Nós não temos que questionar a mensagem, não é verdade, irmãos? Então, tão certo como me encontro na plataforma, essa noite, eu tive a revelação que revelou, está de maneira tríplice. O que ele está falando? O sétimo selo, amém? Então, com esse pontinho, nós, se Deus permite, verdade, irmãos, podemos continuar.
Vamos pedir a bênção? Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, pela providência do Deus Todo-Poderoso a nosso favor, na qual tu tem provido para nós o Cordeiro, perfeito sacrifício, Pai, na qual o Senhor tem nos chamado diante desse sacrifício, Pai, não por força nem por violência, Senhor, mas tu tens vindo até nós, buscado, Senhor, nosso coração, tu tens interferido diretamente no nosso caminhar. Nós estávamos distanciados, todos caminhando como ovelhas, ó Pai, Senhor, fora do rebanho, perdidos, extraviados, e não haveria maneira de voltar, Pai. Mas o Senhor saiu ao nosso encalço, Pai. O Senhor veio ao nosso coração, nossa mente, e se deu a conhecer através de um chamado, Pai, na nossa alma, e nós pudemos ouvir a voz do bom pastor. Agradecemos a Ti por esse chamado, pela eleição do Deus Todo-Poderoso, pelo sacrifício de Jesus Cristo, na qual o Senhor tem circuncidado corações e ouvidos, para nós ouvirmos a Tua palavra. As ovelhas ouvem a minha voz. Assim, Pai, Te louvamos, Te agradecemos pela providência, agradecemos por o Senhor ter enviado para nós o Teu profeta, Pai, na qual o Senhor tem descido até nós, para falarmos, ó Pai, a nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo nosso ministério apostólico, Pai, na qual o Senhor tem trazido para nós essa revelação corretamente, Pai, para que chegasse aqui nessa igreja, Pai, para que nós pudéssemos ouvir o pão de vida, Pai, estar fundamentados na Tua palavra, Pai. Obrigado pela providência divina, assim que Te louvamos, Te adoramos. Também pedimos, ó Pai, Senhor, pelo culto de hoje à noite, Pai, Senhor, pedimos as bênçãos, pedimos também pela viagem do irmão Marconde, juntamente com a sua esposa, Pai, a Curitiba. Em tudo colocamos as nossas vidas nos Teus cuidados, ó Pai. Assim Te agradecemos, pedimos as bênçãos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava
cansado do caminho, sedento de ti, um deserto cruzado, sem forças tenho estado, venho a ti. Lutei como um soldado e às vezes sofri, ainda que a luta e ganhar, minha armadura desgastado, venho a ti, ó Pai, ó Deus, cansado